Olá, estamos começando o TVL Comunidade aqui pela TV Legislativo, o canal da Câmara de Vereadores. Você que está nos acompanhando aí pelos canais 14 da NET, 19 da BTV e também no site da Câmara, câmarablu.sc.gov.br. Obrigado pela sua companhia. Hoje aqui no Comunidade nós vamos falar sobre doação de órgãos, a importância da doação para você ser um doador, para ajudar a salvar vidas. Nós convidamos para participar aqui do Comunidade a enfermeira do Hospital Santa Isabel, que é uma das responsáveis do setor de doação de transplantes do hospital, que é referência aqui em Blumenau, em Santa Catarina, que é o nosso Santa Isabel. A Charlene Veruza da Silva está com a gente aqui. Tudo bem, Charlene? Tudo bem. Obrigado por você ter vindo aqui na TVL. Obrigada pela oportunidade. Doação de órgãos, a gente ouve falar, principalmente agora em setembro, que é o mês, né, da campanha desse assunto. Só que as famílias conversam sobre esse assunto, será? Então, falar sobre morte nunca é fácil, né? Ninguém quer falar sobre morte, ninguém está preparado em casa para falar sobre morte. Mas é uma coisa necessária, né? De ter esse diálogo familiar, se quer ou não ser doador, né? Hoje em dia eu acho que está mais fácil. Muita gente já pergunta, quando o pai morrer, o pai quer ser enterrado aonde? Né? O pai quer ser cremado? Então talvez é nesse sentido que a gente comece talvez a introduzir a questão da doação de órgãos, né? E é uma coisa necessária, muito necessária. A informação sempre mais fácil para a gente depois lá na frente, quando a gente vai solicitar para essa família, né, ou oferecer para essa família a possibilidade de doação. A campanha última que vocês fizeram agora, Hospital Santa Isabel, Hospital Santo Antônio e a própria Secretaria de Saúde, foi referente para as pessoas não levarem, né, os seus órgãos para o céu e deixarem aqui para as outras pessoas que precisam usar, né, aqueles órgãos que ainda estão vivos, né, e são utilizáveis, né? Isso mesmo que a gente pensou, de transmitir essa mensagem para as pessoas, né, de que os órgãos podem continuar aqui, órgãos vitais, ajudando outras pessoas, né, a melhorar sua qualidade de vida. É essa mensagem que a gente quis passar com essa frase, né, não leve seus órgãos para o céu sabe que nós precisamos deles aqui. Então é nesse sentido que a gente quis passar a informação para a população. Você é chefe do setor do Hospital Santa Isabel, que tem um nome bem comprido, que a gente não sei como falar, que você pode nos contar qual que é. CIDOT, é Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante. Ela é composta por médicos e enfermeiros. Na verdade, nós somos capacitados para identificar os potenciais doadores e entrevistar depois essa família para doação de órgãos e tecidos. Né? Então, é uma equipe preparada para realmente acolher a família, amparar a família nesse momento tão difícil, e depois a gente acaba oferecendo a possibilidade de doação. Cabe às famílias aceitar ou não o nosso pedido, ou nossa solicitação de amor e solidariedade. Né? Então, essa equipe que faz essa pergunta para a família depois da morte do ente querido, se quer doar os órgãos ou não. Isso mesmo. Quem que pode ser doador, Charlene? Quem também não pode ser doador de órgãos? Na verdade, hoje em dia a gente tem um critério de doador expandido, né, ou doador limítrofe. A gente diz que hoje em dia, até 80 anos, pode ser um doador de múltiplos órgãos e de tecidos. Até 80 anos? Até 80 anos. Mas os órgãos já não estão velhos, cansados? Serão úteis ainda? Na verdade, é bem melhor você trocar um fígado, por exemplo, que não tem função nenhuma, que não tem a questão ali mais da coagulação, não tem a função hepática mantida, por um órgão um pouco mais velho, mas que é saudável, né? E é isso que a gente procura. Se a família doa, a gente vai investigar se esse órgão é saudável. Pelos exames de laboratório, né? No momento da cirurgia, o cirurgião vai avaliar aquele órgão. Então, é o risco-benefício. Aquele paciente, às vezes, que está quase morrendo, né, necessitando de um órgão, para ele é mais viável ganhar um órgão, por exemplo, de 70, 75 anos, porque é um órgão saudável que vai fazer a função do fígado dele, por exemplo, que não está funcionando. O transplante não é a cura exatamente, né, Charlene? Mas ele promove um prolongamento da vida da pessoa que está doente, né? Isso, ele auxilia na qualidade de vida, melhora a qualidade de vida daquele paciente que está com uma doença terminal. Na verdade, você entra na lista de transplante porque os médicos não têm mais o que fazer. Né? Então, a doença está em estado terminal mesmo. É por isso, então, que ele entra na lista de transplante. Bom, voltando aqui à questão de quem pode ser doador e quem não pode, todo mundo, então, pode ser doador? Existe pulmão, por exemplo, o fumante, pode ser, não pode? Isso, daí tem os órgãos que são mais difíceis, que a gente diz que tem que ser os doadores ideais. Por exemplo, coração e pulmão. O que os médicos procuram são pacientes jovens,
com pouco tempo de UTI, que utilizaram poucos medicamentos para manter a pressão. Então, são os doadores ideais. Então, coração, geralmente, eles aceitam órgãos até 35, 40 anos e nessas características. Pouco tempo de UTI, né? Então, que não ficou muito tempo internado. Então, é o doador que a gente diz ideal. Né? Que é o doador com mais de jovem. 40, não... Geralmente não. 40 para cima, o coração já geralmente eles não aceitam. Já está já mais processo geralmente, devagar. Já. Isso, por isso que é tão difícil de conseguir uma doação de coração. Porque realmente é um doador ideal que se procura. Pulmão também, é a mesma coisa. São pacientes mais jovens, também com pouco tempo de UTI e que não fumaram, né? Ou que não têm o vício de fumar, né, grandes quantidades. Os órgãos mais difíceis são coração e pulmão, então? Sim. Os mais fáceis, por exemplo? Que fígado e rim. Fígado e rim. E córneas. O fígado, aí vem a pergunta, a pessoa que toma demais, por exemplo, o fígado dela se torna não doável? Às vezes a pessoa bebe demais, mas tem a função hepática mantida. Né? Então, não chegou a ter uma cirrose, um início de cirrose. E esse fígado torna-se viável para o transplante. Charlene, para ser doador, né, o que eu devo fazer, o que a pessoa que está nos acompanhando deve fazer? Antigamente se marcava na carteira de identidade, carteira de motorista, isso não existe mais. O que deve ser feito então? Então, o que a gente tem a fazer é informar os nossos familiares. Por isso que toda a campanha publicitária hoje em dia diz, avise sua família do seu desejo de ser doador. Né? Então, é isso que a gente tem que deixar bem claro para os nossos familiares, que é eles que vão assinar o termo de doação no momento do óbito ou no momento ali da aceitação da doação. Só tem doação se a família assina os termos de doação. E, na verdade, quem pode autorizar a doação são parentes de primeiro e segundo grau. Né? Fora isso, só se o juiz autorizar. Então, é uma coisa, né, realmente muito bem avaliada ali, porque é uma questão judicial que a gente tem que levar muito em conta. E é muito comum hoje terem casais, né, que vivem junto há muito tempo e não são casados, não têm união estável assinada, no caso namorado, enfim, pessoas casais, um não pode autorizar a doação do órgão um do outro se não tiver um documento comprovando a união. A união, isso mesmo. Então tem que ser parentes de primeiro e segundo grau. E cônjuges casados legalmente. Ok. Bom, então tem que avisar a sua família, né? Avisar a família. E em que momento avisar, Charlene? Em que momento? Porque a gente falou no início da entrevista, né? Ninguém quer falar sobre morte, né? Pensar em morte, né? Pensar jamais, né? Então, em que momento falar para a família e chegar para o pai, para a mãe ou para a companheira? Talvez eu penso nesse momento que a gente escuta uma campanha publicitária. Esse é o momento. Esse é o momento. Olha, escutei na TV, pai, mãe, eu quero ser doador. Ou filho, filha, eu gostaria de continuar a minha vida. Né? Uma forma da gente estar, então, informando para os familiares. É quando a gente recebe a informação já ali, então, já está transmitindo isso para a família inteira. Ok. Charlene, quando acontece a doação de órgãos, né? Quando ela é possível, e também a pergunta é, em vida, a gente pode doar órgãos? Sim. Ou não? Tem o doador intervivos, que a gente chama, né? Que é o doador também chamado de aparentado. É aquele que, dentro da família, vai se procurar um doador, por exemplo, de rim. Né? A gente pode doar um dos rins, parte do fígado, parte do pulmão. Então, primeiro vai se procurar na família, né? Se na família não tem ninguém compatível, o juiz pode autorizar uma doação, por exemplo, de um amigo, de um primo distante, mas também só se o juiz autorizar. Tá? Então, se não for da família, só com autorização judicial. Senão teria aquele negócio assim, te pago 100 mil reais por um rim, não te pago 500 mil. Não pode. Né? Então, tem que ter uma investigação aí por trás, se não for aparentado, para ver realmente se não tem nenhum fim lucrativo, infelizmente. Na família é possível sem autorização judicial? Sem autorização judicial. E daí, quais órgãos parentes de em primeiro, segundo e terceiro grau. Até terceiro grau. E em vida, quais órgãos são possíveis doar? Um dos rins, parte do fígado e parte do pulmão. A medula óssea e a medula também óssea entra nessa também, conta. mas a medula óssea é diferente, né? É um cadastro que tu fica na diferente. lista. É um pouquinho diferente dos órgãos sólidos que a gente chama, né? Tirando em vida, em morte, né? Normalmente é o que acontece, né? E aí, em que tipos de morte, né? Somente a encefálica, a morte cerebral? A gente tem duas formas de morrer, ou pela parada cardíaca ou pela parada cerebral. A maioria das pessoas morre da parada cardíaca, né? Menos de 1% da população morre da morte cerebral. Por isso que é tão difícil conseguir um órgão para transplante, né?
Então, quando a gente morre de parada cardíaca, o único órgão, o único tecido viável a ser captado são os olhos, ou seja, as córneas. Quando morre de morte cerebral, é que pode ser doador de múltiplos órgãos. É a única situação que a gente consegue captar todos os órgãos é a morte cerebral. Quando o cérebro, então, para, é possível doar quantos órgãos, então, daí, Charlene? No mínimo, aí, 8 vidas podem ser salvas com a doação de múltiplos órgãos. No mínimo, 8? No mínimo, 8. E entra nessa conta, então, você já falou aqui do coração, do pulmão, do fígado? Fígado, pâncreas, intestino, né, as córneas. Se também a família quiser doar, tem possibilidade de estar doando pele, ossos. Então, tem toda... Daí, indiretamente, mais de 60 pessoas se for doado pele, osso. Eu falei aqui que o cérebro para de funcionar, mas o que é a morte encefálica? Explica um pouquinho melhor para a gente, até porque eu participei daquela coletiva que vocês fizeram lá no Hospital Santa Isabel e o doutor Romero até tinha comentado, né? A pessoa quando morre ainda fica quentinha, né? Parece realmente que está viva, só que o cérebro parou, não está mais funcionando. Então, o que é a morte encefálica, Charlene? Morte encefálica é diferente do coma. Às vezes as pessoas confundem muito a morte encefálica com o coma. No coma, o paciente está vivo, tem as funções mentais mantidas, mas ele está geralmente sedado, né, num coma induzido. A morte cerebral, o paciente está sem sedativos, ele traz para a gente sinais de que o cérebro não está mais funcionando. Esses sinais é midríase, ou seja, a pupila fica dilatada. Esse paciente não reage ao estímulo doloroso, quando a gente oferece estímulo doloroso a ele. Ele não tem um estímulo primário do sistema nervoso central, que é o estímulo de tosse. Então, esses são os sinais de que esse paciente está em morte ou está entrando em morte cerebral. Então, o diagnóstico é feito por 3 testes. Na verdade, esse primeiro exame é feito pelo intensivista ou pelo emergencista que avaliou esse paciente e viu que ele não tem funções vitais. Ele já estava em coma, então? Isso, Daí se tira todos os sedativos desse paciente para ver se ele reage. Se ele não reagir, a neurocirurgia também avalia o cérebro desse paciente e o paciente em morte cerebral, eles dizem, olha, eu não tenho mais o que fazer, porque o dano cerebral foi muito grande. E a partir daí que a gente começa a investigação dessa morte cerebral. Então, o médico intensivista, o emergencista, começa a avaliar essas funções neurológicas. Se esse paciente não reagiu a nenhum dos testes que o intensivista fez, a gente obrigatoriamente tem que esperar 6 horas entre o primeiro e o segundo teste. Esse segundo teste, obrigatoriamente, quem tem que fazer é um neurologista ou um neurocirurgião. Então, ele repete todos os testes que o intensivista já fez. Se o paciente não reagir a esses testes, não bastando isso, ele ainda faz um exame de imagem, que é para mostrar se tem fluxo sanguíneo cerebral, ou seja, sangue circulando dentro do cérebro. Uma vez que não existe mais circulação cerebral, está constatada, então, a morte desse paciente. E morte cerebral é morte. Independente se o coração desse paciente parar de bater no outro dia de manhã, mas hoje, às 2 horas da tarde, foi confirmada a morte cerebral desse paciente, é às 2 horas da tarde que vai ser atestado o óbito desse paciente. Ele morreu. Ele morreu. Como é que o corpo é mantido daí depois, Charlene, quando se decreta morte cerebral? É tudo artificial. Os aparelhos que vão manter a respiração artificialmente, mandar o oxigênio para dentro do pulmão, e as drogas, que a gente chama de drogas vasoativas, ou medicamentos que agem ali dentro das veias e artérias desse paciente, mantendo a circulação. Por isso que ele parece estar quentinho, mas é porque a gente mantém ele quentinho. No monitor parece que o coração bate, mas é tudo artificial. É a gente que está mantendo daquela forma, para entrevistar a família, se a família quer doar ou não. Infelizmente, se a família não doa, o médico está respaldado a desligar os aparelhos porque esse paciente está morto. E aí todos os órgãos, eles também param? Param e é rapidinho. Quanto tempo que vocês têm nesse processo aí todo, da morte cerebral, até conversar com a família, até ter autorização para fazer a coleta, né, do órgão para ser doado? Na verdade, a gente tem que... É uma corrida contra o tempo. Que o paciente sem as funções cerebrais, ele acaba perdendo toda a vitalidade e a gente tem que manter isso aí tudo artificialmente. Então, no mínimo aí a gente precisa de umas 6 ou 12 horas para o diagnóstico da morte cerebral e depois que a família doa, o quanto mais rápido possível a gente conseguir fazer com que essas equipes venham para a captação, é melhor. Mas às vezes a gente sabe que
não tem condições dessas equipes virem tão rápido, porque a gente não sabe onde está esse receptor, às vezes o receptor está em outra cidade, ele está usando um medicamento anticoagulante que tem que parar de tomar, senão o transplante não vai dar certo. A gente tem a questão logística de transporte aéreo, às vezes à noite não tem para onde, né, helicóptero não pousa no nosso hospital à noite. Daí tem que, o Quero também não opera à noite, daí tem que ir para navegantes, né? Então, a gente tem toda essa questão logística por trás, que tem que estar tudo muito bem afinadinho para realmente o transplante ser viável e dar tudo certo também para o receptor. Né? Quando vocês tiram algum órgão, né, captam algum órgão de uma pessoa que morreu por morte cerebral, já tem então um receptor, o órgão já é retirado e logo já vai para outra pessoa? Qual é o tempo também dessa troca de órgãos? Depende do órgão. Por exemplo, o coração, a gente tem o coração e o pulmão, são 4 horas da retirada, então tira do doador e em 4 horas ele tem que estar funcionando no corpo do receptor. Então, se a equipe por exemplo, comum vir do Paraná, por exemplo, aqui a gente está fazendo a cirurgia, o helicóptero está esperando e lá no Paraná já está acontecendo a cirurgia da retirada do outro coração para que ele chegar e já ser implantado. O fígado a gente tem 12 horas, né? Então tem um tempo um pouquinho maior. O rim a gente tem até 48 horas. E o ideal seria o quanto menos esse tempo, melhor para o funcionamento do órgão, né? Então, realmente, em todas as situações, uma corrida contra o tempo. Quanto mais rápido, talvez mais tempo, mais garantia de vida vai ter a pessoa que receber. Isso, o enxerto vai funcionar melhor quanto menos tempo a gente deixar ele fora do corpo. A lista de pessoas que estão aguardando por transplante é muito grande, Charlene? É no grande. Brasil? É grande, é muito grande. E, como eu te disse, poucas pessoas morrem nessa condição tão especial quanto a morte cerebral. Né? Então, por isso que as filas cada vez aumentam mais, porque a gente tem pouco doador. Aqueles, às vezes, que são identificados como morte cerebral e que são entrevistados, às vezes as famílias não doam. E a fila de transplante cada vez aumenta mais. Né? Então, estatísticas já dizem que menos de 1% da população morre da morte do cérebro. E a gente tem chance, 5% de chance de precisar de algum órgão. Então, é bem maior a chance da gente precisar de um órgão hoje em dia do que morrer da morte cerebral. O Hospital Santa Isabel é referência, né, em Santa Catarina para transplante de órgãos. Fez quantas coletas, captações e já transplantes nesse ano, para a gente ter uma ideia? Quais são os números que você tem para nos passar, Charlene? Hoje, até ontem, antes de ontem, nós tivemos a última captação dentro do Santa Isabel, nós tivemos 24 doadores este ano, né? Ao todo, desde de 99, que foi quando nós começamos com essa equipe dentro do Hospital Santa Isabel, nós já tivemos mais de 250 captações de múltiplos órgãos. Né? Transplantes aí, fígado, a gente tem mais de 700, rins mais de 800, coração 20. Né? Então, de geral, né? Sim. Desde quando começou a fazer. Isso, desde quando E atende todo o Brasil ou atende mais especificamente a região sul? Na verdade, como Santa Catarina virou referência como o estado com maior número de doação de órgãos, a gente tem muita migração de pacientes de outros estados que vêm para Santa Catarina. Porque aqui tem mais doação, a fila corre mais rápido, então muitos pacientes vêm de outros estados morar aqui para esperar um órgão para transplante. Porque São Paulo a lista é bem mais demorada, tem bem mais gente na lista, né, e menos doação. Então, tem muita gente que vem para Santa Catarina na esperança de conseguir um órgão mais rápido. Vocês atendem mais o estado, então? Isso, Tem muita gente aqui também que vem para cá. Sim, mais o estado, mas a gente migra bastante, tem a migração bastante de... E quem tem preferência nessa fila de espera para ser transplantado, Charlene? Como é que funciona? Hoje em dia, transplanta o paciente que está mais grave em lista. Antigamente era por uma ordem cronológica. Ou seja, se eu chegasse primeiro, eu transplantava antes, independente se você estava mais grave ou não. Então, muita gente morria na lista. Né? E hoje em dia, então, transplanta aquele que está mais grave. Como é que se dá essa gravidade? Por exames de laboratório e exames de imagem. Então, o paciente que está na lista de transplante, periodicamente tem que mandar esses resultados de exame, nem é para a gente, é lá para a Central de Transplantes do Estado de Santa Catarina, que lá eles vão colocar o paciente num ranking
né? Então, os exames de laboratório vão dar a gravidade dele. Às vezes ele está aqui em cima, no outro mês ele está aqui embaixo. Então, o paciente está na lista de transplante de mês em mês, de 15 em 15 dias, de 3 em 3 meses, dependendo da gravidade dele, esses exames têm que ser mandados para a central de transplante para atualizar o status dele dentro da lista. E tem fila pública e particular ou é tudo uma coisa só? Tudo SUS. Transplante de órgãos é 100% SUS. E tem uma lei que rege tudo isso, nacional. Mesmo. Vamos voltar a falar sobre doação de órgãos. Você falou que a doação em Santa Catarina é positiva, tem bons números. Mas por que ainda muita família diz não para a doação de órgãos? E eu quero já te fazer uma outra pergunta. Como é que fica o corpo do doente querido que morre e tem os órgãos né, captados, enfim, dados para outra pessoa? Na verdade, o que a gente vê, assim, o que falta para as famílias é realmente a informação, né? A gente vê que famílias que já comentaram sobre isso em casa, é bem mais fácil a gente chegar e falar sobre o tema, né? Então, o que a gente vê é realmente a falta de esclarecimento, a falta de informação da população é ainda um empecilho na questão da doação. E quanto ao corpo do doador, fica perfeitinho, né? Ele sai dali como se tivesse feito qualquer outra cirurgia, então assim, não é uma coisa que vai aparecer no velório, não é alguma coisa que vai precisar lacrar caixão. O tempo, né, de velório é o mesmo, como se não tivesse doado, não tivesse sido captar nada, né? Então, é uma coisa que não aparece ali, né, no velório não aparece, não fica o corpo deformado, não tem que fechar caixão. Não. Você comentou em até pode doar tecido, osso, aí já é um caso excepcional ou não? Também não aparece Não aparece, porque pele, por exemplo, é retirado da região onde vai ser tampado com a camisa. Geralmente é retirado aqui, parte interna da coxa, na nádega, onde não vai aparecer. Ossos também são retirados os ossos longos, mas é colocado prótese no local, né? Então, fica normalzinho. Toda religião permite a doação de órgãos? Sim, toda religião hoje em dia é a favor da doação de órgãos. Existe uma, não lembro agora o nome, que é contra, mas todas as outras incentivam os seus fiéis, incentivam, né, os seus religiosos a doação de órgãos, até inclusive as testemunhas de Jeová. As né? com o maior número de fiéis religiosos no mundo, elas são a favor da doação? Sim. As principais. E por que as famílias ainda dizem não, né? Porque falta informação, essas coisas que a gente está conversando aqui agora, talvez elas não saibam ainda. E também tem a questão de que vai mexer no corpo do ente querido, tem muito essa questão ainda, poxa, mas é uma pessoa que está morta já, que não tem mais, e tem que colocar talvez na cabeça das pessoas de que ela vai salvar vidas, né? Vai poder salvar alguém. A pessoa que está ali morreu, não tem mais o que ser feito, né? Então, é muito uma questão, talvez, cultural, né? De não querer mexer no corpo daquela pessoa. Muita gente diz assim, ah, não, eu quero o corpo da minha mãe íntegro, Deus o livre mexer nela, né? Mas a gente tenta trabalhar com essa família, trazer que nem você disse, né? Vidas podem ser salvas. E a gente sabe hoje em dia que a elaboração do luto depois da doação, para quem doa, é muito mais fácil elaborar esse luto, porque se perder um ente querido, o que vai ficar daquela morte? Só a dor, né? Com a doação, eles vêm depois relatar pra gente, olha, a melhor coisa que eu fiz foi doar, porque agora eu não penso só na morte, eu penso nas pessoas que estão vivendo, né, pelo ato que a gente fez. Então, a gente sabe, e tem estudos que dizem que realmente as famílias que doam conseguem elaborar muito melhor o luto, né? E não é possível escolher para quem vai o órgão? Essa possibilidade não existe? Não, não tem como escolher porque, como a gente já falou, é uma lista única, uma lista ali, né, que corre por dentro do estado, então vai transplantar aquele paciente que está mais grave, nem a família, nem o médico fulano de tal, nem o dono do hospital, nem a enfermeira que está pedindo, não tem como. E normalmente as famílias que doam, elas conhecem depois o receptor do órgão, do coração, do pulmão, do fígado? Tem um contato ou não? E vocês que convivem com esse meio, né? Como é que é esse contato depois dessas famílias, né? Elas se sentem muito bem? Nós, como profissionais de saúde, como instituição hospitalar, não podemos fazer aproximação entre as famílias. Porque a gente não consegue dimensionar qual que vai ser o estado psicológico entre essas duas famílias com a aproximação entre um e outro. Por exemplo, você recebeu o coração, né, de um jovem e a mãe pode ser que se apegue muito a ti e você não quer isso, né? Então nós como instituição não podemos fazer essa aproximação. O que acontece às vezes é o acaso.
A mídia, é claro, né, às vezes noticia um acidente que teve aí muito grande e isso vem à mídia e é claro que o cara que está recebendo o coração, o paciente está recebendo o coração hoje, vai saber que a doação veio daquele acidente, né, daquela família que doou os órgãos que a mídia noticiou, né? Então, o acaso às vezes acaba se encontrando as famílias, mas não é por uma aproximação que o hospital... O hospital não faz isso, só se o acaso, né, vier a acontecer. A gente fica sabendo, claro, de histórias, né, é muito legal, mas tem esse ponto aí talvez negativo, né, de que o fato do coração, enfim, estar na outra pessoa, tem a proximidade da outra família, a pessoa talvez queira saber ou não queira isso, né. Mas, enfim, essa é uma questão mais pontual também, né. Sim. E ainda sobre os números de doação de órgãos, você falou que menos de 1% da população brasileira morre, né, de morte encefálica e pode doar o seu órgão, múltiplos órgãos, na verdade. E aí eu te pergunto, né, até para esclarecer a população, não existe algo forçado dentro dos hospitais para essa pessoa morrer logo de morte cerebral para captar os seus órgãos? Isso não existe? Não. Em nenhum momento? Não. O que a gente faz é tentar, nem é convencer, é tentar esclarecer para essa família da melhor forma possível que a doação é importante. Mas se a família diz não, o não da família é não para nós. A família é soberana nesse momento, né? E a gente tem que respeitar, né, aquela decisão daquela família. Qual o percentual de famílias que dizem não e que dizem sim aqui no Hospital Santa Isabel? Hoje nós estamos com uma negativa familiar em torno de 30%. Né? 50% ainda doam e o resto são contraindicações, ou seja, são pacientes com HIV positivo, com uma infecção generalizada, que daí não podem ser doadores de órgãos. Em Santa Catarina, Brasil, os números são piores? São piores. Chega até, em alguns estados, 60% de negativa familiar. Mas tem gradativamente aumentado esse número de doadores, né, ao longo do tempo no país, devido às campanhas também. Eu te pergunto, existe uma campanha fixa aqui em Blumenau, a cada ano, mensalmente, que incentiva também a doação de órgãos? Nacionalmente, nós temos o mês de setembro como o mês do doador, né? Seria o setembro verde, né? A gente fala hoje em dia. Semana passada teve uma ação até na Catedral, ali na Rua 15, um sábado pela manhã, né? Isso mesmo. E daí, nesse dia, no dia 27 de setembro, que é o Dia Nacional do Doador, a gente sai mais às ruas, não só nós, mas como todos os hospitais do país inteiro saem às ruas para estar esclarecendo essas pessoas, né? Essa população sobre a questão da doação de órgãos e tecidos. Né? Então, a gente oferece folder, a gente oferece informação, né? Para essas pessoas que estão ali no entorno daquele evento. Charlene, obrigado pela sua participação, sucesso no trabalho de vocês, lá na equipe. Mande um abraço para todos. Parabéns pelo trabalho, por ser referência ao Hospital Santa Isabel. Tomara que vocês consigam, né, crescer cada vez mais. Tomara que as pessoas que infelizmente têm um ente querido, né, normalmente é acidente, né, morte cerebral, né? Acidente ou derrame cerebral, AVC, né? São fatalidades, né? E a gente nunca espera, né? Então é algo muito rápido. Essas pessoas sofrem muito, mas tem talvez um conforto, né, com a doação, salvando vidas. É o que a gente coloca aqui, né? Isso mesmo. Doe seus órgãos, salve vidas. Isso mesmo. Obrigado, Charlene. Obrigada a vocês. Charlene Veruza da Silva, que é chefe, coordenadora enfermeira, né, coordenadora da equipe lá do Hospital Santa Isabel, do setor de transplante de doação de órgãos. Mês de setembro, né, que está chegando aí ao seu final, começando agora o mês de outubro também, é um mês dedicado também a essa questão da doação de órgãos, e esse foi o nosso tema hoje aqui no TVL Comunidade, que está à sua disposição também na internet. Se você perdeu aqui o início do programa ou está chegando agora, pode entrar no site da Câmara, o câmarablu.sc.gov.br, e lá e acompanhar o Comunidade na íntegra. Obrigado pela sua companhia, até a próxima. Tchau, tchau.